na figura da... Obrigado. Especialmente aqui na figura da Yasmin, que é minha aluna da graduação. Acho que ela pensou que ia passar em branco aqui, mas eu vi, tá? Então, eu declaro aberta essa sessão das palestras que serão desenvolvidas a partir de agora. Nós vamos estabelecer a seguinte dinâmica. O professor Luciano Mendes iniciará, aí, na sequência, nós abriremos aí para os questionamentos da comunidade acadêmica, tanto de professores que integram aqui, especialmente quero cumprimentar a professora Elisa e a professora Ana Cristina, que comigo fazem parte representam o Centro de Ciências Sociais do CABIC. Bom, então eu quero apresentar inicialmente o professor Luciano Mendes. O professor Luciano Mendes é doutor em administração, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor livre-docente da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de administração, com ênfase em administração, atuando principalmente nos temas relacionados a estudos organizacionais, identidade, ética nas organizações, sofrimento e significado no trabalho. Então, professor, o senhor fique à vontade com o seu tempo e, a partir de agora, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo. O tema da palestra é Ciência em Ação. Quem a ciência pensa que é? Obrigado, Almir. Boa noite a todas e todos. Agradeço muito o convite aí, a intersecção feita aí pela professora Elisa, e fico muito honrado pelo convite, né? A professora Elisa foi minha orientadora no mestrado, né? Então fiquei muito satisfeito até de poder conversar um pouco sobre essa questão da ciência aí, né? Para os alunos aí de graduação. E eu me interessei muito pela ciência durante um período, e inclusive eu dava aula na UEM nessa época, né? Fui professor da UEM também. E eu assumi uma disciplina, né, com a criação do doutorado em administração, que era uma disciplina de epistemologia na administração, onde inicialmente eu fazia uma discussão muito, muito ampla aí sobre a ciência, né, sobre o papel da ciência para a nossa área, até no sentido de possibilitar uma discussão se o que a gente fazia realmente era ciência ou não, né. E eu acho que esse convite, né, e o tema do evento ser a questão da ciência aberta, me fez trazer outras reflexões, inclusive de um autor que há alguns anos eu venho estudando, que é o Bruno Latour, e que eu tenho utilizado ele muito nos meus cursos na pós-graduação e na graduação, sobre o papel da ciência na nossa sociedade. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Deu uma estruturei, mas eu vou meio mais que falar do que seguir, talvez, à risca aqui o conteúdo específico, né? E aí, talvez, meu título era Ciência em Ação, que é o título de um livro do Bruno Latour, né? Quem a ciência pensa que é. E aqui, eu acho que talvez uma das obras mais interessantes do Bruno Latour, que é um antropólogo, sociólogo francês, né, que eu estava até conversando com a Elisa, faleceu recentemente, mês passado. O Latour tem toda uma discussão muito forte sobre o papel da ciência, né, a partir de um estudo etnográfico que ele fez aí em alguns laboratórios, né, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Eu vou ampliar aqui a tela, provavelmente eu não vou vê-los mais, mas se vocês tiverem alguma pergunta, dúvida no meio da apresentação, é só abrir o microfone aí, ou erguer a mãozinha aí, que faz um barulho aqui, eu sei que vocês estão pedindo a palavra, tá? Então, nessa questão introdutória, eu talvez não vou entrar tão especificamente, mas o papel da ciência foi também um papel de racionalização, de constituição desse saber científico durante a história da sociedade moderna, né? O Bruno Latour tem, inclusive, um livro chamado Jamais Fomos Modernos, em que ele faz um pouco dessa história, dessa racionalização da ciência, né? A ciência como um saber que, de alguma forma, ele se tornou central em relação aos outros saberes da sociedade, né? E
e dentro dessa racionalização houve um predomínio, talvez, de uma coisa que o Bruno Latour vai chamar de tecnociência, né, que eu vou explorar um pouco mais à frente com vocês, né. E isso gerou uma série de discussões, não só sobre o desenvolvimento da ciência ou das pesquisas científicas, mas exatamente do fazer ciência, né, e do papel da ciência. Inclusive, uma das áreas que surgiu muito fortemente foi uma área da filosofia da ciência ou da sociologia da ciência que tentava entender, né, o papel que a ciência, que as pesquisas científicas tinham no âmbito da nossa sociedade, né. E um desses indivíduos que faz uma trajetória interessante sobre essa discussão da ciência é o Thomas Kuhn, né, e ele traz muito essa condição de o que ele vai chamar de uma ciência normal, né, que seria justamente essa ciência onde a integração de saberes científicos permitiu uma consolidação da ciência, né, e desse saber científico na história, né, então, essa integração entre cientistas e a possibilidade de avanço que esses cientistas faziam sobre a ciência, traria uma condição de uma base da ciência que ele chamaria de ciência normal, né, que seria essa base de discussão que os cientistas promoveriam os avanços da ciência, né. E também, posteriormente a isso, é o que ele vai chamar de ciência evolucionária, né, que talvez o foco que o Thomas Kuhn tinha era justamente a física, né, a física newtoniana e, posteriormente, em termos de ciência evolucionária, a física einsteiniana, que desconstruía aí, talvez, grande parte dos pressupostos e das leis que eram constituídas aí no âmbito da física newtoniana. Então, ele vai falar que há momentos na ciência em que surge uma ciência revolucionária, né, e essa ciência revolucionária coloca em xeque justamente os pilares dessa ciência normal, né. Então, esse deslocamento da ciência, né, ela passava a ser parte meio que quase que independente da sociedade em geral, e eu acho que um papel que o Bruno Latour teve muito importante foi reintegrar a ciência dentro da sociedade, no sentido de que esse saber científico, ele não existia a possibilidade, né, da existência dele fora de uma condição social ou de uma condição da sociedade, né, mas durante muitos anos, esse deslocamento da ciência em relação à ciência geral foi um elemento central até para que o Thomas Kuhn pudesse discutir o que ele chama de ciência normal e o surgimento aí talvez de uma ciência evolucionária. E o distanciamento, muitas vezes, que a ciência tem da sociedade em geral, né, ou daquilo que a gente chama de cotidiano social, né, quer dizer, há um deslocamento, né, um desmembramento aí dessa ciência em relação àquilo que é a sociedade. E qual que é o papel da ciência? Então, eu trago dois estudiosos aqui dessa sociologia da ciência, que é o John Bernal e o Michael Polanyi, que eles vão trazer dois elementos importantíssimos e extremamente distintos, né? O Bernal focado muito mais nos problemas, na resolução dos problemas da sociedade em si, o papel da ciência era justamente resolver esses problemas, que talvez vai dar para a gente a ideia de que a ciência tem um papel de inovação, de geração de tecnologias, né, que seriam tecnologias mais aplicadas e permitiriam um avanço e uma modernização da sociedade, e o Polanyi vai dizer dessa ciência livre, talvez independente desses interesses econômicos, né, ou disso que o Bruno Latour vai chamar de tecnociência, né. Então, se a gente pegar mesmo Paul Feyerabend, que vai ter aquele texto chamado Contra a Ciência, ele vai muito nessa lógica da ciência livre, né, da capacidade que a ciência tem de gerar conhecimentos, mas que não necessariamente esses conhecimentos precisam ser extremamente aplicados na sociedade, né? Mas o que vai acontecer, e talvez essa é uma denúncia que o Bruno Latour vai fazer em relação à nossa sociedade, é que o saber científico vai estar muito mais vinculado, né, a uma questão técnica da sociedade do que às questões filosóficas e reflexivas no âmbito da nossa sociedade, né? Que seria muito mais essa ideia da ciência livre, né, da capacidade de pensar ou de refletir sobre a sociedade. E daí surgem as críticas em relação à ciência, né? Primeiro essa crítica da tecnociência, né, que evidencia só esse caráter sociotécnico da ciência, né, o papel que a ciência tem em desenvolver inovações, tecnologias e assim por diante, e também crítica de outros movimentos, como o próprio movimento feminista, que vai dizer que a ciência há um processo dentro da ciência de dominação masculina, né? Talvez hoje menos, eu olho, por exemplo, essa apresentação e vejo uma grande quantidade, né, de mulheres nessa apresentação, mas no passado ela era extremamente dominada por um discurso extremamente masculino, né, esses ambientes eram extremamente masculinizados, as universidades tinham um papel, mesmo na pós-graduação, surgimento da pós-graduação nos Estados Unidos, você vai ver, inclusive, que algumas universidades impediam o ingresso de mulheres
né, no desenvolvimento dos cursos de mestrado e doutorado, né? Então, nesse sentido, a gente teve um avanço muito grande, mas muito por conta da crítica que o movimento feminista foi desenvolvendo aí durante a história, não só das universidades, mas da história da ciência, tá? E há um atrelamento muito forte, né? O fortalecimento das universidades veio justamente com o fortalecimento da ciência, né? Então, uma das bases e do pilar em si das universidades sempre foi a questão da pesquisa científica, né? Mas se há essas críticas, né, o papel da ciência não era a busca dessa neutralidade, né, ou de uma ciência neutra, e aqui tem uma socióloga, filósofa belga, que é a Isabelle Stenger, que ela vai dizer que a ciência nunca foi neutra, e o papel dela sempre foi, talvez, atrelado muito mais às questões sociais e econômicas em si, do que necessariamente, né, a uma questão de neutralidade do conhecimento científico, né? Então, a utilidade dos métodos e do papel que o cientista tinha, sempre tinha por trás alguns elementos vinculados a valores, né, ou a próprios objetivos na busca, né, desse conhecimento científico, ou dessa descoberta científica, né? E eu até coloco, faço uma brincadeira aqui, mas a ciência não tem essa questão, né, dessa divisão, né, enquanto o progresso científico toma a cena, não reverbera também nesse processo do progresso científico os ganhos gerados, né, pela ciência, mas também a possibilidade, talvez esse é o elemento ético discutido aí durante a história da ciência, né, que é a ideia de que, em nome da ciência, a gente pode cometer uma série de atrocidades, né, desde aquele rato que é morto lá no laboratório para estimular a pesquisa, né, em si, até atrocidades em si vinculadas aí à condição do ser humano, né, o que a gente pode fazer em nome da ciência, e que passa muitas vezes essa linha dos elementos éticos ou dos valores sociais, né, dada a condição de que a busca pela ciência é um elemento central, né. Então, dito isso, essa ciência nunca foi neutra, né, há interesse, as relações de poder, né, que nunca poderão ser esquecidas aí na história da nossa sociedade, tá? Mas o que é ciência? E aí, talvez o que vocês vão pensar, né, que eu traria um conceito fechado aqui para vocês do que é ciência, né, e talvez eu até pular um pouco aqui, vou já nesse texto da Isabelle Stenger, A Invenção da Ciência, esse livro dela, que ela vai dizer, nossa, quando você conceitua, né, você inclui elementos, exclui outros, justifica alguns elementos ou questiona outros, você cria, talvez, ou proíbe que determinados modelos integrem essa conceitualização e traz justamente essa condição mesmo da neutralidade, da falta de neutralidade na construção de um conceito de ciência, né? Então, durante a história da pesquisa sobre a ciência, a gente tem vários conceitos vinculados à ciência, né? Vou pegar, por exemplo, essa ideia do Gaston Bachelard, que é de falar da ciência e da não ciência, né? O não ciência enquanto um pensamento mau, a capacidade de não pensar, ou a geração de opiniões, né? Que talvez a gente chamaria isso mais de senso comum, ou dessas relações que são relações cotidianas, e que a ciência avessa todo esse processo, né? Quer dizer, desse pensamento mau, ou dessa capacidade de não pensar, e a ciência gerando um pensamento que é um pensamento verídico, verdadeiro, né? Dando essa ênfase de que esse conhecimento popular, de que esse conhecimento geral não tem tanta importância no papel da ciência, né? E sim esse conhecimento que traz esse nível de veracidade, de uma condição talvez específica para dentro da ciência, quer dizer, distingue essa coisa da ciência e da não ciência, né? O papel que a ciência tem na busca de uma capacidade de pensar ilimitada, o papel que a ciência tem na busca de uma verdade, e assim por diante, né? Então, se há noções gerais do que é ciência, né, o que se faz numa universidade pode ser ciência, assim quanto a construção de conceitos, ou a introdução de um conceito aqui, para mim vai se tornar irrelevante, né, dada a condição de que vocês podem entender que o que vocês fizeram em termos de iniciação científica, e talvez seja esse elemento, o que vocês estão produzindo em termos de pesquisa também seja considerado um elemento central desse arcabouço, né, ou desse grande arcabouço aí que é a ciência, né. E a ciência é exatamente, né, um processo que é um processo de construção social, né? Eu vou explorar um pouco isso um pouco mais à frente com a ideia do Bruno Latour, mas o papel da ciência é justamente essa integração com a sociedade. Então, uma das coisas que o Bruno Latour vai dizer é que apesar de vocês fazerem as pesquisas
que são feitas no laboratório, ou dentro das universidades, né, ou dentro dos institutos de pesquisa, isso está muitas vezes alheio àquilo que é a condição da sociedade. O que nos permitem pensar sobre a nossa ciência são justamente os problemas que provêm dessa sociedade, né, ou justamente os questionamentos que provêm dessa sociedade, da qual nós fazemos parte. Então, não há como desatrelar a ciência, né, desse processo, que é o processo dessa construção social. Ela permite também, ou ela é possibilitada a partir dessa construção social. Então, e essa ideia de ciência durante a história da ciência mudou demais, né? O que a gente faz hoje com o que era feito há 100 anos atrás, né, a gente pode ter uma dissonância muito forte em relação ao que era o papel da ciência na década de 60, por exemplo, e ao que é o papel da ciência hoje nos dias atuais, né? E aí, talvez vocês vão me perguntar, mas o que traz a ciência não é a condição do método, a existência do método, né? Esse não é o papel central do saber científico, quer dizer, a distinção que ele tem justamente, né, daquilo que o Bachelard vai chamar de mal pensar ou de não pensar, né? Não é o método científico que permitiu os avanços em termos de ciência, né? E se a gente pegar esse texto do Paul Feyerabend contra o método, ele vai dizer justamente o contrário, né? Que o método trouxe um processo de engessamento da ciência, de trancafiar a ciência, de impedir que a ciência avance, né? E talvez uma coisa que o Bruno Latour vai chamar de racionalidade. A irracionalidade é o que vai gerar inovação, é o que vai desconstruir, talvez, esses elementos iniciais no âmbito da ciência racional, né, que vai gerar talvez o que o Thomas Kuhn vai chamar ali de ciência revolucionária, né? Então, a existência de você negar a questão do método ou de contra essa ideia do método trazia a possibilidade de uma ciência livre e de uma capacidade muito maior da gente gerar novos conhecimentos, novas formas de compreender a sociedade que iam muito contrário aí ao que se prerrogava essa ciência racional, essa ciência metódica em si, né? Então, essa ideia do método, ele é central para distinguir a ciência, por exemplo, do senso comum, né, porque a ciência é baseada num método específico, nesse método científico, né, e por ser metódica, ela teria capacidade de apropriar-se, né, de conhecimento científico, mas, por outro lado, em determinados momentos, a negação desse método permitiria necessariamente maiores avanços, né, ou melhores condições aí, no âmbito da sociedade, né? Então, eu falo assim, a recuperação da ciência, ela acontece nos dias atuais, e eu acho que o Latour tem um papel importante nesse processo, porque ele vai fazer uma etnografia, ele vai utilizar os elementos da antropologia para estudar a ciência dentro de alguns laboratórios, né? Então, ele começa a perceber, por exemplo, que aquela discussão toda da construção do DNA, se ele ia ser dupla hélice, se ele ia ser tripla hélice, fazia com que acontecesse dois eventos interessantes. Um primeiro evento, uma certa discussão entre cientistas de como que essa figura tridimensional deveria ser vista, por exemplo, né? Então você tinha um raio-x dessa construção do DNA, mas não tinha uma representação específica sobre essa construção do DNA. E uma outra coisa que o Latour vai chamar de elementos não humanos, por exemplo, que é a utilização do computador, né, e dos programas e do software para poder criar essa condição tridimensional, né, desse vínculo do DNA, né, dessa célula do DNA ali, dessa hélice do DNA. Então, assim, se ela vai ser dividida em duas partes ou em três partes, isso dependeria, né, se vão ser duas hélices ou três hélices, isso dependeria da forma como havia um consenso entre esses estudiosos dentro desses laboratórios. Então, o que o Latour começa a discutir nesse texto, A Ciência em Ação, é justamente isso, quer dizer, será que vão ser duas hélices? Como é que vai ser vinculadas essas hélices a partir de uma molécula de hidrogênio, né, que é a molécula de hidrogênio que faz esse papel de vinculação, quer dizer, essas discussões começaram a ser dadas e que depois a sociedade recebe isso de forma pronta, mas justamente porque havia, primeiro, uma representação desse grupo de cientistas sobre o que seria essa hélice do DNA, e segundo, a possibilidade que um sistema não humano, um sistema de computador e um software poderia ter para estruturar e mostrar esses elementos em 3 dimensões, né, para gerar uma representação na sociedade sobre como que esses elementos funcionam aí no corpo humano. Então, a ciência tinha um papel, inclusive, de criar coisas, né, que até então não eram visíveis
não eram perceptíveis, né, e não eram dados aí no âmbito da nossa sociedade, tá? Então, por isso que essa possibilidade da ciência, da construção que ela faz, gera essas representações sociais sobre a ciência, né? E isso traz esse vínculo, né, que a ciência tem juntamente com a sociedade, né, porque a gente cria, talvez, elementos que nos vão representar, ou nos vão ser dados a partir da ciência numa forma de representação, tá? Então, o que talvez o Latour faz ali nesse estudo etnográfico é justamente olhar um pouco dessa rotina do laboratório, né? Porque quando a gente discute ciência, a gente discute saber científico, parece que há uma lógica de pensamento meio linear sobre isso, né? A gente constitui um objetivo, esse objetivo gera um resultado específico, esse resultado é divulgado através, né, de artigos científicos, né, ou de relatórios em si, e dá a impressão de que esses elementos são extremamente racionais, extremamente lineares, né? E o Latour começa a identificar, que talvez é uma coisa que vocês vivenciaram aí na graduação, que ele não tem essa lógica de construção, né? Às vezes o indivíduo vai para o laboratório, está fazendo uma pesquisa sobre, sei lá, alguma molécula química, e a preocupação dele é se a bolsa dele vai cair no final do mês, e não necessariamente os resultados provenientes daquela molécula específica, né? Então ele começa a olhar essa rotina dos laboratórios, né, que seriam os grandes produtores do saber científico, e começa a ver nessa rotina que outros elementos interferem aí nessa construção do processo científico. Então, quando a gente recebe isso aqui no final, dá a impressão de que essa coisa sempre foi linear, né, que era uma coisa sempre pensada, o objetivo foi constituído, o resultado foi extremamente compatível com aquilo que foi o objetivo constituído, e na verdade não era isso que acontecia ali nessas práticas do laboratório. Por isso que ele vai falar, o que se passou a sustentar a ciência nos dias atuais? Primeiro o dinheiro, depois a força de trabalho, que eram os alunos que iam subsidiar, né, esses laboratórios, né, os instrumentos, os equipamentos, né, em si, que é o que o Latour vai chamar de não humanos, né, os elementos humanos e os elementos não humanos, os objetivos da ciência, os agrupamentos que as redes de contato que esses cientistas tinham, e por fim, só o processo da inovação. Quer dizer, quando a gente faz essa coisa, por exemplo, da ideia de pesquisa e desenvolvimento, a gente atrela essa coisa da geração de tecnologia e de inovação dentro de um processo científico, a gente tem uma rede de elementos anteriores aqui, né, que precisam ser, ou que precisam existir, né, para que a gente chegue nesse processo de geração, por exemplo, de inovações ou de tecnologias, tá? E por isso que eu trago aqui essa coisa do papel da pesquisa e desenvolvimento, que ela passou a ser muito forte nessa sociedade técnico-científica, né? Então, quem paga pela pesquisa e desenvolvimento, principalmente, né? Principalmente no Brasil, a gente vai ter o governo federal e os sistemas industriais, né? Quem faz essa pesquisa e desenvolvimento, né? Eu coloquei a indústria ali, mas de grande parte das universidades no Brasil, os laboratórios e, por fim, as indústrias brasileiras, né? Se a gente, para a realidade americana, a gente vai ver uma coisa inversa aqui, muitas vezes a indústria com um foco muito forte na pesquisa e desenvolvimento em si, né? Como a pesquisa e desenvolvimento é dividida, e aí o foco talvez maior para o desenvolvimento, um foco talvez menor para a pesquisa aplicada, e a pesquisa básica, que seria essa pesquisa de produção de um conhecimento básico, que não necessariamente ele seria aplicado, hoje, no âmbito da sociedade capitalista, é o modelo de pesquisa menos usual, e é justamente o modelo de pesquisa que vem sendo, que vem tendo menos investimentos, né, justamente porque ela não tem uma aplicabilidade, o intuito dela não é gerar essa aplicabilidade, mas gerar conhecimentos e reflexões sobre determinados elementos no âmbito da sociedade. Então, ela passa a ser uma pesquisa muito mais periférica no âmbito do desenvolvimento da pesquisa e desenvolvimento em si, do que necessariamente a ideia da pesquisa aplicada ou a ideia do próprio desenvolvimento de tecnologias, inovações e assim por diante. Então, por isso que a ciência e a tecnologia, elas passam a ser as causas principais, e é isso que o Latour vai identificar, dos projetos de pesquisa. Ele deixa de ser aquela pesquisa filosófica, reflexiva em si, e passa a ser exatamente uma pesquisa aplicada, tá? E aí, o Bruno Latour traz o caso aqui, provavelmente nenhum de vocês leu esse livro, mas é de um antropólogo, Ivan Pritchard, que é um antropólogo inglês, chama Oráculo, Magia e Bruxaria entre os Azande, e o Ivan Pritchard, naquela etnografia que ele faz com os Azande, que é um grupo africano, né,
o Ivan Spritzer identifica que o que rege a sociedade Zandi é justamente a questão da bruxaria, né, e da magia, né, então, ele identifica, por exemplo, ali na sociedade Zandi, uma coisa que o Bruno Latour vai chamar de contraditório, né, porque a bruxaria, por exemplo, se é identificado que um indivíduo é bruxo, ela é hereditária, então ela acomete toda a família daquele indivíduo, mas nem por isso os Azandi, eles negam todos os indivíduos da família por acreditar que todos são bruxos, né, é o que eles vão chamar de bruxaria quente e fria, quer dizer, a quente é aquele indivíduo que pode gerar bruxaria e pode embruxar um Zandi, por exemplo, né, e a embruxaria fria é aquele indivíduo que, apesar de ser bruxo, ele não desenvolve esse papel de conduzir a bruxaria. E para os Azandes está tudo bem, entende? E aí o Ivan Spritzer faz um negócio, o Ivan Spritzer não, desculpa, o Bruno Latour faz um negócio inverso. Se a gente pegasse um Zandi e colocasse na nossa sociedade, e um Zandi visse, por exemplo, a questão do 11 de setembro, né, lá, um indivíduo bateu um avião numa torre gêmea, e ele ia falar, putz, esse indivíduo traria uma condição hereditária, quer dizer, ele seria um suicida, e ele poderia ter a nossa sociedade se vista pelo Zandi como a possibilidade de que todos os indivíduos tivessem uma carga suicida, né? E o Bruno Latour, desculpa, usa esse texto do Ivan Spritzer para dizer, a gente meio que gera uma forma de pensar dentro da ciência, né, que faz com que esse saber científico seja meio que consolidado, né, no que ele vai chamar de uma lógica da ciência, né, ou de uma racionalidade da ciência, né, e por isso que ele pergunta, mas será que ela segue essa lógica em si, né, e ele vai responder que muitas vezes não, os experimentos, as descobertas, o dia a dia desse laboratório revela muito mais um pensamento não lógico, quer dizer, hoje até, se vocês pegarem essas áreas de inovação, você vai ter essa coisa dos spin-offs, né, ou dos transbordamentos em termos de conhecimento, né, não se previa aquilo dentro de um projeto, e aquilo gera um conhecimento que até então não era previsto, mas que teve um papel e teve um impacto importante aí no âmbito da sociedade, né. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas descobertas geram um processo de argumentação que traz uma lógica daquela descoberta, né? Então, apesar dessa descoberta se dar de forma não intencional, muitas vezes o que o cientista faz é tentar gerar um argumento passível de trazer uma lógica para aquele processo, para que aquele processo seja validado em termos de conhecimento em si, mas justamente o papel é da lógica da argumentação gerar essa lógica, não necessariamente do processo da ciência, né, ou da prática da ciência gerar isso, né? Então, quais as implicações que a gente tem, né? E o tema dessa palestra é a ciência, desse evento né, a ciência é uma ciência aberta mesmo, no sentido de que eu posso considerar existir uma ciência fechada e uma ciência aberta, né? Quando a gente olha para o âmbito da sociedade, a gente pode dizer que a ciência é fechada no sentido dela estabelecer um núcleo de produção que ele é meio destituído, independente da sociedade, mas quando eu olho, por exemplo, essa ideia da comunidade científica, né, ou dessa difusão dessa comunidade científica, ela pode ser extremamente aberta no sentido de que o próprio saber científico, né, se vocês vão para esses periódicos em si, né, ele tem uma disponibilidade muito forte. Por outro lado, você pode dizer que ela é fechada porque a linguagem científica, né, de alguma forma, não está totalmente coerente com aquilo que é a linguagem cotidiana das pessoas, e isso gera um distanciamento, né, do saber científico em relação ao saber popular em si, né, que torna essa ciência distante e fechada, e não necessariamente aberta. E a gente pode ainda, que talvez a discussão que se tem hoje dessas open innovations, por exemplo, que é a possibilidade de que esse conhecimento seja difundido entre organizações distintas, universidades, empresas, estados, e assim por diante, no sentido de que ocorra uma difusão desse conhecimento científico, né? Mas na gênese, a própria construção da ciência, ela sempre teve uma ideia de ciência aberta, no sentido de compartilhamento e talvez de ciência fechada, no sentido de entender e compreender a sociedade como uma representação única daquele elemento, né? Estou falando dessa hélice do DNA, quer dizer, há uma tentativa desses cientistas de impor uma forma de enxergar essa hélice, né, que vai ser essa hélice que vai dominar aí, talvez, os estudos posteriores em relação
aos estudos do DNA, né? Mas há uma tentativa de impor essa visão, né? E isso ser compartilhado, e talvez isso gere uma limitação aí nos avanços da compreensão sobre o DNA, tá? E a ciência pode estar numa condição de inatividade, quer dizer, ela pode deixar de ser uma ciência em ação, e o Bruno Latour vai dizer que não, que por mais que esse conhecimento científico não tenha tanto um vínculo de geração de resultados, por exemplo, ele, de alguma forma, ele passa a acontecer e ele passa a ter uma certa independência, né? Vocês vão ver isso, por exemplo, na construção dos laboratórios, dos projetos de pesquisa. Sai um pesquisador, entra outro, e isso meio que gera uma continuidade sobre esses eventos, né? Ou a própria condição de restrição, né, desses projetos de pesquisa, no sentido de que muitos deles nem têm continuidade, nem têm aplicabilidade, né, porque o indivíduo termina mestrado e doutorado e não dá continuidade àquilo que são os resultados, tá? E aí eu vou só finalizar aqui com essas implicações futuras, né? O papel da ciência é gerar inovação única e exclusivamente. A gente tem implicações éticas, né? E que talvez esse seja um elemento importante da gente discutir em si. E a ciência tem um papel de resistência, muitas vezes sim, né? Justamente por se apropriar, e talvez isso muito mais nos últimos anos, né? De condições sociais que sejam condições no sentido de questionamento de alguns elementos no âmbito da sociedade, que passa a gerar aí para a gente uma série de resistências em relação a esse modelo de ciência ou a esse modelo de sociedade que está aí, tá? Não vou me estender muito não, porque eu acho que meu tempo já acabou. Muito bem, agradeço, professor. Agora eu passo a palavra para a comunidade acadêmica, se tiver algum questionamento para fazer para o professor, fique à vontade. Pode fazer pelo chat, pode fazer oralmente. Eu posso falar, Almir? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Luciano pela palestra. Muito orgulho por ele ter sido meu de mestrado e ver o quanto ele cresceu, né, Luciano? E só tenho a agradecer pela sua presença aqui. Luciano, eu estava ouvindo tudo que você estava falando e eu estava pensando aqui, durante um tempo, né? Você fala, assim, do papel social da ciência mesmo, né? Quando você traz o Bruno Latour, a antropologia da ciência e tal, e o quanto que a ciência não é essa coisa linear, né? A gente olha os trabalhos, né, os artigos científicos, vê aquele capítulo de material e métodos, ou metodologia, parece que foi tudo tão certinho, né? E a gente deixa de escrever tudo que deu errado na pesquisa, né? E todas as contradições e todas as encruzilhadas que a gente se deparou, todas as decisões que a gente teve que tomar, éticas, inclusive, e tal, né? Então, a ciência, ela tem um discurso assim, né? E o Latour, ele vem, vamos dizer assim, desvelar essas coisas. Mas, assim, ouvindo a sua palestra, eu estava pensando, eu dei aula durante um tempo na graduação, na disciplina de pesquisa, e um dos primeiros tópicos era falar dos diferentes tipos de conhecimento, né? Conhecimento científico, religioso, senso comum, né? E assim por diante, conhecimento filosófico, porque cada tipo de conhecimento tem o seu lugar na nossa vida, né? E aí eu estava pensando também que a gente está vivendo ainda uma pandemia, né? Mas assim, o que ficou para mim de reflexão é que essa pandemia parece que exacerbou assim dois movimentos. Um movimento é o da negação da ciência, que a gente viu muito, né? Por outro lado, a gente viu assim, num movimento oposto, a ciência colocada num pedestal, sabe? Como se fosse assim, um conhecimento único e inquestionável. E, Luciano, você sabe que eu tenho muito medo também dessa posição, né? Porque, assim, aparentemente, parece que a ciência também vai acabar virando uma crença, sabe? E aquilo que você... enfim, um dogma, né? Então, eu, assim, queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Realmente, Elisa, acho que a pandemia trouxe talvez uma série de reflexões para a gente aí, né, sobre o papel da ciência, a contestação, né, sobre esse papel da ciência,
apesar que eu acho que é uma questão muito peculiar, né, no Brasil, talvez, mas eu acho, assim, que essa condição do dogma da ciência ainda, eu acho que ele ficou muito forte nos últimos anos aí, né, de algo quase que intocável, né, em si, e que talvez eu nem entrei muito nessas discussões, né, mas quando ele gera um dogma, e talvez aconteceu isso com a sociedade alemã, né, no nazismo alemão, no período nazista, que é justamente essa condição de que a ciência tem um papel predominante, um poder total sobre a sociedade, que eu acho que a gente precisa dos freios, né? Talvez esses comitês de ética tenham surgido posterior a esse processo todo ali, né? Mas a gente olha, né? Eu tava esse livro do Latour e o Bruno, Vida de Laboratório ali, mostra um pouco dessa coisa, né? A própria matança de ratos, por exemplo, né? Em si que se faz em prol da ciência até hoje, né? E que esses elementos não são questionados, né? Quer dizer, essa condição dogmática impede com que a gente observe, inclusive, né, de ratos serem esquartejados, quase que vivos, né, para poder ver o funcionamento do cérebro, coisa nesse sentido, né? E que, de alguma forma, isso passa um pouco despercebido na nossa sociedade, acho que justamente por essa posição dogmática, né? Por essa posição de que a ciência tem um papel predominante ou preponderante. Acho que esses momentos de críticas e de reflexões e de desconstruções da ciência são importantes, né? E eu acho interessante, né? Esse livro da Isabelle Stenger, A Invenção da Ciência, ela traz justamente no final esse papel, não só da ética, mas da resistência, quer dizer, um papel que a ciência vai ter de diminuir ou de refletir sobre as questões, por exemplo, de desigualdade social, sabe? Então, isso traz um outro elemento para a ciência, ou de uma aproximação que o saber científico deve ter com o saber popular, com o saber cotidiano, sabe? Quer dizer, de dar luz, né, de colocar luz a elementos que até então, o Bachelard vai dizer, né, que até então era sombra, né, no âmbito da ciência, sabe? Então, ela traz essa necessidade de modificar esse pensamento em relação à ciência, né? Não só a engenharia em si, mas a própria medicina, né, as ciências da saúde e tal. Mas que é muito difícil, né, Elisa? Porque eu acho que o jeito que a gente compra, quando a gente dá essas disciplinas de pesquisa, o que a gente vende é justamente essa predominância, né, desse saber científico, né, e do papel que essa ciência tem num sentido quase que intocável, né, na nossa sociedade, né. E eu acho que a gente vende muito isso. Eu tenho essa disciplina durante um tempo de pesquisa científica, e eu vejo muito isso, a gente vende muito essa coisa da posição da pesquisa, do papel da pesquisa, né, e sempre de uma perspectiva muito positiva disso, né, que traz, eu acho, talvez, a possibilidade de tocar em elementos éticos e a gente não ter essa preocupação, né, entre aspas, de que esses elementos possam ser... que a gente possa tocar em elementos éticos e que isso possa nos dar a possibilidade de que o avanço do conhecimento é muito mais importante, né, do que necessariamente o que pode reverberar em termos negativos dessa ciência. E eu acho que é um pouco culpa nossa, sabe, Elisa? Da gente não falar sobre esses elementos no processo que deram errado, né, de tudo isso que você vem dizendo, né, da metodologia ser tão linear e bonitinha, no sentido de que esse objetivo foi atingido, então a gente criou uma lógica, e eu falo, a gente faz ciência ainda de uma lógica muito positiva, né, no sentido de que essa lógica parece que ela é linear, sempre bonita, os objetivos são colocados, eles são sempre atingidos, né, eu acho que se a gente gerasse uma reflexão nesse sentido do que o que foi os entraves, né, os problemas que geraram no âmbito da pesquisa, talvez a gente teria uma visão muito mais realista da ciência do que a gente tem hoje, né, parece que a gente tenta se comparar a essa ciência, mas o que todo mundo faz, eu acho que é um pouco disso que o Bruno Latour mostra, o que todo mundo faz não necessariamente é essa lógica ou esse vínculo forte aí em relação a esse dogma científico, né? Não sei se eu consegui responder, Elisa, mas eu acho assim que essas coisas que você traz na reflexão da metodologia científica e o que a gente torna isso linear, eu acho que seria a nossa obrigação fazer um elemento inverso, né? Mostrar o tanto que isso é problemático, o tanto que isso tira noite de sono da gente, né, o tanto que isso gera implicações, inclusive, de saúde, ou o tanto que isso gera implicações nos sujeitos que a gente desenvolve a pesquisa, né, as intervenções que a gente faz
na vida dessas outras pessoas e que passa meio que batido aí, né? Dentro disso que é o resultado da pesquisa. A preocupação maior talvez seja o resultado. Quer dizer, a gente vivencia esse dogma também dentro da universidade, né? Dentro do fazer ciência, dentro do fazer pesquisa em si. Mas não sei se eu respondi, Elisa, mas estou refletindo. Tá, obrigada. Bem, tem mais alguém? Bom, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao professor. E quando a Elisa comentou essa questão que a gente pega o trabalho, lê o trabalho, e está tudo tão bonito, tão escrito, a gente não vê a desgraça que tem por trás daquilo tudo, né? O sofrimento que tem por trás daquilo tudo. Eu sempre falo, eu fiz minha tese de doutorado, publiquei, a editora, professor, cobra R$100. Por trás desses R$100 de um livro, quanto sofrimento tem, né, professora Elisa? Eu desenvolvi uma doença autoimune, um líquen plano, tive que investir em livros. Aí depois chega minha filha, esses tempos atrás, ela falou, pai, eu quero comprar um livro. Aí eu falei, tudo bem, que bom que você quer comprar um livro. Aí eu falei, que livro que é? Ah, o livro tal. Eu fui ver, o livro é vazio, é sem nada, só é como se fosse uma agenda. Diz que é para ela completar o livro, e o livro custa R$100 e poucos. Então você vê, não tem nada ali, né? Agora, quando a pessoa pega uma tese que ela encontra lá, ela acha caro R$100, mas ela não vê o que tem por trás do desenvolvimento daquele trabalho, né? Quantas hipóteses nós criamos, falseamos essas hipóteses e, às vezes, perdemos tudo, né? Eu sempre penso assim, né? Às vezes a gente está caminhando, mas o caminho não vai atingir aquilo que a gente espera. Mas eu acho que é isso que é a pesquisa, né? Isso faz parte, pena que nós não somos valorizados por isso. E dentro do direito, professor, a situação ainda é mais agravante, porque muitos profissionais do direito, pesquisadores, por trás da pesquisa, são juízes, promotores, advogados, e eu creio que esta profissão que eles exercem acaba, vamos dizer, maculando a produção científica deles. Então, eles não conseguem desvencilhar o doutrinador, o cientista, do juiz, que é o operador do direito. Então, o que nós pegamos, na verdade, hoje, dentro da minha área, são pesquisas totalmente maculadas, que são, na verdade, criadas para um público X. O juiz, então, escreve para o público dele, que é de juiz. Então, nós não temos neutralidade no desenvolvimento da nossa pesquisa. Mas, professor, o que me preocupa é que a minha tese foi um desenvolvimento entre direito, porque eu trabalhei com doença mental, então entre direito e psiquiatria. E eu estudando essas questões, eu vi que, em relação à pesquisa, muitas universidades públicas realizam pesquisas com financiamento da indústria farmacêutica. E alguns dos protocolos não têm qualquer transparência. Existem situações, então, nas quais os resultados dessas pesquisas são entregues à indústria farmacêutica que financiou aquela pesquisa, e essa indústria exerce um poder de censura hoje. Então, eu fico preocupado com isso, né? Porque na tentativa de patentear e explorar e monopolizar todos os aspectos da biotecnologia, as grandes empresas agroquímicas acabaram comprando as empresas biotecnológicas, as produtoras de sementes, e criaram lá o slogan Ciências da Vida, como é, por exemplo, a Novartis. Então, os limites que tradicionalmente separavam as indústrias farmacêuticas, agroquímicas, biotecnológicas, estão desaparecendo por força dessa manipulação, vamos dizer assim, no desenvolvimento científico. Então, de forma que hoje você vai ao mercado, por exemplo, tem Bayer, você vai na agropecuária, tem Bayer, você vai na farmácia, tem Bayer. Então, dá uma impressão que eles te envenenam e depois eles te dão o medicamento quando o objeto não é a cura, né? Por quê? Porque tem um interesse mercadológico nisso daí. Então, professor, a indagação que eu trago é bem complicada, né? O que fazer para a ciência ser mais pura, vamos dizer assim, que é o que vocês falaram, né? Não podemos também enaltecer e colocar a ciência como maior grandeza, porque ela é, em muitos casos, manipulada, né?
Eu participei aqui, Almer, durante muitos anos, até hoje eu participo, mas hoje eu estou suplente, sabe, do comitê de ética aqui dentro da universidade, né? E eu sou de uma universidade de ciências agrárias, a predominância aqui, engenharia agronômica, né? E eu já vi, assim, projetos financiados com um montante muito significativo de dinheiro e projetos que tocam em elementos éticos muito fortes, assim, sabe? Que de alguma forma meio que passam pela tangente e acabam sendo aprovados pelos recursos que vão ser gerados para a universidade, que eu acho um elemento muito problemático. Então, eu acho que a ciência se curvou a questão do capital muito fortemente nos últimos anos, e eu acho que isso é muito perigoso. E vocês podem olhar até a questão dos financiamentos em ciência, né? Eu pego a própria agência que a gente tem aqui, a FAPESP, que tem esses financiamentos direcionados, grande parte dos recursos ainda proveniente da iniciativa pública, né? Mas de que são projetos extremamente direcionados para áreas específicas, sabe? Que eu acho que ainda tem um envolvimento da indústria por trás dentro desses projetos, né? Mas eu acho muito problemático, porque por mais que existam esses comitês de ética, eu acho que ainda essa questão financeira, eu acho interessante o Bruno Latour, porque ele vai dizer que a ciência começa com o dinheiro, né? Então, quer dizer, essa possibilidade do saber científico, ele sempre começa com essa coisa que é o dinheiro em si, né? Essa roda vai girar, mas ela só vai girar, só vai ter equipe, só vai ter... Porque o dinheiro faz esse processo ali, né? E dá esse start da pesquisa científica. E no Brasil, em termos de pesquisa pública, a gente tem tido cada vez menos investimentos, né? O que tem desaparecido essa questão da pesquisa básica em si, né? Quer dizer, a gente se curva a esse processo, há uma resistência, eu acho, de algumas áreas, mas de outras áreas, isso passa a ser meio que... Eu posso contar especificamente, mas a gente teve um projeto interno aqui, que inclusive foi negado aqui no comitê de ética, mas foi aceito em outro comitê de ética, em outra universidade, que eu achei aquilo uma atrocidade. Quer dizer, como é que a universidade faz esse tipo de pesquisa, ou se curva a fazer esse tipo de pesquisa, que vai gerar um impacto na saúde humana, por exemplo, né? Mas as pessoas estão muito mais vendo o recurso e a possibilidade desses recursos do que o impacto que essa pesquisa pode existir, né? A própria criação da bomba atômica aí, né? Quer dizer, os conhecimentos podem gerar elementos que vão ser benéficos para a sociedade, mas também podem gerar elementos que vão ser maléficos e ser utilizados de forma indiscriminada, né? Talvez pelos sistemas industriais, né? Eu acho preocupante, viu, Almir? E eu, assim, não sei nem se essa constituição dos comitês de ética ou de uma legislação que gere punições sobre isso vai poder, acho que, controlar esse processo hoje, justamente, talvez, por isso que a Elisa está dizendo, esse dogma da ciência, né? Ela passou a ser maior, inclusive, do que essas instâncias punitivas, por exemplo, né? Se eu estou em favor da ciência, por exemplo, que eu acho que é uma frase que a Isabelle Stenger usa muito, e traz essa condição de que é possível, entende? Que essas coisas sejam feitas, né? Quer dizer, você reprova um projeto de um comitê de ética numa universidade, mas você vai na outra e é aprovado, entendeu? Então, você tem uma série de processos de burlar esses sistemas todos aí, né, em favor dessa captação de recursos, né? Eu acho triste isso, sabe? O papel em que a ciência se curvou nos últimos anos aí, viu, Almer? Mas para você ver que não é uma coisa do direito, não, que é uma coisa de todas as áreas, né? Mas obrigado, professor. Nós teríamos conversa aqui para muito tempo, Para muita né? coisa, mas vamos passar para frente, né? Muito obrigado mesmo pela participação do senhor. E eu, então, declaro encerrada essa primeira parte e vou dar abertura aqui para a segunda parte, que será ministrada pela professora Késia de Lucas Bondesan, com o título Ciência Aberta e seu papel no desenvolvimento. A professora Késia é graduada em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado também em Economia pela mesma universidade e doutorado também aqui pela UEM. É professora adjunta aqui da universidade, então é nossa colega, né, da UEM,
e eu deixo, então, para a senhora, professora, os próximos 30 minutos para sua manifestação oral. Fique à vontade. Ok, gente, boa noite. Eu não vou poder falar 30 minutos, porque tinha um mês passado que era até às 19, eu tenho um compromisso logo em seguida. Mas eu vou fazer uma fala bem rápida a respeito daquilo que eu planejei, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né, feito pela professora Ana, mas com a aprovação aí do pessoal, né, que representa o nosso centro. Dizer que, né, me sinto honrada, porque eu participei do CABIC nos últimos 4 anos, né? Então, nas outras vezes, eu estava aqui como, né, trabalhando ali no conselho, enfim. E hoje estou aqui como convidada, então, para mim é muito honroso. Professor Luciano Mendes, né, que brilhantemente aí nos presenteou com essa palestra, e vi que o professor Alexandre Porce está na sala. Fiquei nervosa quando eu vi que ele está na sala. Mas, enfim, gente, é muito bom, né, a gente estar aqui para pensar um pouquinho a respeito da ciência, né, e eu acho que foi muito válido, né, tudo que o professor Luciano falou, porque ele falou da ciência, né, de uma forma geral, e a gente sempre fica preocupado, né, quando são 2 professores, porque você fala, ah, meu Deus, será que vai sobrepor o assunto, né, enfim. E o professor Luciano, ele realmente fez uma fala excepcional, conceitual, até comentei com a Ana, falei, né, muito, muito bem fundamentada, professor Luciano, e a gente revê muitos conceitos que muitas vezes a gente acaba deixando passar ao longo aí do estudo, né, ao longo da vida. Eu entendi, assim, também que nós estamos aqui com pessoas das ciências sociais aplicadas, então a minha fala vai mais no sentido, né, da nossa área mesmo, né, eu acho que foi muito bom o professor Luciano ter falado da ciência como um todo, e eu só queria, né, eu vou trazer algumas reflexões, algum pensamento a respeito aqui de como a ciência aberta, né, poderia, então, estar sendo pensada, né, em termos de administração, de contábeis, de economia, do próprio direito, né, em termos dessas disciplinas, assim, correlatas ao nosso curso, né, enfim. Então, a minha fala, ela vai mais no sentido aplicado, até porque eu sou mais da ciência, assim, eu sou mais aplicada, né, e aí eu até peço, né, de repente, desculpas aí, se eu, por ser da economia, às vezes tiver mais aluno da administração, pode ser que algumas coisas não fiquem, né, tão fundamentadas para vocês, tá? Mas depois eu posso também estar respondendo aí as perguntas. Então, assim, eu partir dessa ideia, né, de que a importância, né, quando a gente pensa em ciência, né, dado todo esse conceito que ela tem, mas o que torna a ciência realmente, né, importante, né, do ponto de vista prático, né? É quando a gente consegue dar publicidade a esses resultados, né? Quando a gente consegue trazer, né, isso para, né, para a sociedade, para as pessoas, seja da comunidade acadêmica, seja da comunidade geral, né? Quando a gente consegue fazer com que esses resultados eles se tornem públicos, para quê? Para que outros conhecimentos sejam feitos, né, a partir disso, né? Existe até uma frase que diz, se cheguei até aqui é porque subi em cima de ombros gigantes, né? Ou seja, é para poder, né, olhar para aquilo que já foi construído, para aquilo que já existe, né? E a partir disso a gente continuar, né? Eu sempre comentei com os meus alunos, né, quando a gente pega a questão da vacina, né, que saiu do ponto de vista, né, da gente, saiu muito rápido a vacina. Por quê? Porque já existia um conhecimento acumulado, um conhecimento que foi dado publicidade, uma continuidade, e isso possibilitou, né, que essa vacina, por exemplo, saísse de uma forma, né, até rápida, né, dado o contexto que a gente viveu. Então, essa publicidade, essa forma com que os resultados cheguem até, né, a comunidade, eu acho ela importante, é uma característica que eu considero fundamental aqui da ciência, né? E quando a gente fala, né, desse conceito, né, e estou falando aí de ciência aberta, de que maneira, né, isso pode, né, vir a ser compartilhado, né? Então, assim, são os planos de pesquisa, são os dados, são as publicações, né, a ciência cidadã participativa, tudo isso seria o que a gente engloba aí de uma ciência, do que seria, né, uma ciência aberta, né? E aí a gente tem, né, a possibilidade de ver esses dados, de replicar esses dados, né, às vezes até de questionar, de vez em quando surge, né, algum trabalho que foi feito, aí outro vai lá e consegue replicar, encontrar, de repente, uma falha, né, ou um erro, ou até uma nova contribuição em cima disso que foi colocado, disso que foi dado publicidade, né. Só que, né, como que essa pesquisa chega, né, até as pessoas, né? A gente sabe que, popularmente,
né, ela chegaria através dos artigos acadêmicos, né? Essa seria a forma mais tradicional aí de chegar essa pesquisa até as pessoas. Só que na medida, né, em que isso se tornou comercial, né, a gente começa a perceber uma certa restrição, né, do acesso das pessoas até a ciência, né? Então, é uma dificuldade, né, que foi encontrada aí em muitos lugares, né, em muitas situações em que, devido, né, como foi colocado aqui, ao interesse comercial, muitas coisas ficou ali represado, né? Com o advento da internet, com o advento esse mundo mais global, né, ele possibilitou, né, que essas mudanças, né, profundas acontecessem e que essas ciências se chegassem, né, muito mais rápido às pessoas, né? Isso foi um grande avanço, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu sou acadêmica de 1999 e eu lembro que quando eu comecei, né, a fazer meu primeiro projeto de iniciação científica, eu utilizava o censo, eu tinha que ir numa biblioteca, pegar o censo, anotar, né? Eu sempre conto uma historinha para os alunos que teve uma vez, eu trabalhei, né, durante a graduação e eu fiz iniciação científica, sem bolsa, que era o PIC, né? Porque eu queria fazer iniciação científica, mas não tinha possibilidade de bolsa na época. E aí a gente fazia o quê? A gente ia lá na biblioteca, né? Então, assim, existia, né, um jeito de se fazer pesquisa, sim, mas eu lembro que na minha época a gente ia lá, pegava aquele censo empoeirado, né? Tinha todo um trabalho. E era bem mais difícil, né, se fazer ciência do que agora, né? Às vezes a gente está com um aluno em sala de aula e a gente consegue, eu trabalho crescimento econômico, a gente pega dados, né? Isso facilita bastante hoje a replicação de resultados, né? Enfim, eu acho que essa abertura, né, da internet, ela possibilitou, então, que as pessoas conseguissem. Eu conto uma história para os meus alunos, que um dos meus projetos de iniciação científica era sobre o aterro sanitário de Maringá. E a gente tinha que ir lá, né, fazer toda a pesquisa de campo e depois colocar isso, né, passar isso para uma planilha. E eu lembro que eu estudava, trabalhava, e aí à noite eu fui colocar os dados, e na época, né, não tinha muito... Era disquete, né, os nossos alunos aqui nem vão lembrar o que é isso. Mas eu lembro que eu abri a planilha, coloquei tudo ali, e de repente, no final, o disquete travou, e a gente teve todo um trabalho, fiquei até 2 da manhã, no outro dia teve que ir de novo. E hoje, né, eu vejo como é rápido para os alunos conseguirem dados, né, tabular dados, os microdados. Então, enfim, a internet, ela facilitou, né, bastante para que a ciência chegasse até as pessoas, para que os dados chegassem até as pessoas, para que as formas, né, os mecanismos, né, e aí eu estou falando muito aqui da ciência social aplicada, que ali na economia, por exemplo, a gente tem as nossas rotinas, né, de estudo. Então, assim, eu mesma fui beneficiada muito, né, por essas rotinas que existem, né, então, enfim, que foram publicadas e que hoje ajuda bastante os trabalhos aí de quem vem pela frente. Só que, assim, o que a gente vê com tudo isso, né? Para que essa ciência avance, o que a gente precisa? A gente precisa de apoio, né? E a gente percebe que hoje, pensando do ponto de vista econômico ali, aí, como o professor Luciano falou, você tem a ciência de base e você tem essa ciência mais da tecnologia, mais da aplicada. E esse é o grande desafio hoje da ciência, né? Porque a gente sabe que para algumas áreas, e aí a gente, né, eu lembro que quando isso era discutido lá, né, no CABIC, né, a dificuldade que algumas áreas vêm tendo, né, para realmente fazer essa pesquisa acontecer, fazer essa ciência acontecer. Né? E o resultado disso a gente já tem visto até agora, quando se coloca uma lei, né, universitária, com alguns parâmetros de medida de curso, de que o curso vai ficar, né, falando do Paraná especificamente, a gente percebe que os cursos que mais tendem a sofrer são exatamente aqueles em que é a ciência pura ali, né? Então, a gente acaba tendo alguns problemas quando eu penso, né, que a ciência, né, sobre a questão do financiamento da ciência. E aí, gente, qual o resultado, né, que a gente tem, né, quando você consegue obter? E aí, quando eu penso um pouco na nossa área, né, que talvez um pouco, eu não diria que é a primeira, né, porque a gente tem a biotecnologia, a parte de informática, que são, né, mais tranquilas em relação a esse tipo de apoio, mas a gente percebe assim, quando você consegue, né, fazer com que essa ciência de fato, né, ocorra, né, de fato aconteça, onde que eu vejo o resultado, né?
Eu consigo ver resultados econômicos? Eu consigo ver resultados econômicos, né? A gente pega aí casos dessas empresas júniores aí, que é um jeito ainda mais aplicado, um jeito talvez mais aplicado, mas a gente percebe que muitos fundamentos que a gente trabalha com os alunos conseguem chegar até a sociedade e isso gerar um resultado. A gente também vê que esses impactos, eles acabam atuando no âmbito social, no âmbito político. E o que isso gera, né, para a sociedade? Como que isso chega? Porque, assim, o grande desafio hoje da ciência é como isso chegar até a sociedade. Porque a gente está vivendo um contexto em que as pessoas, né, e eu percebo isso muito fora da universidade, e eu não sei se eu falo isso por outros estados, mas a gente percebe isso claramente no Paraná, em que parece que nós viramos, os professores, né, a universidade virou inimigo da sociedade. Né? A sociedade se beneficia todo o tempo da ciência, mas ela não consegue, né, ver, de fato, o que a ciência, o que a universidade consegue gerar para o social. Né? Mas a gente sabe, né, que uma ciência bem aí eu falo um pouco mais da aplicada, gente, né? Estou falando um pouco disso. Mas a gente sabe que uma ciência bem aplicada, ela gera empreendedorismo, ela melhora a participação cidadã, ela permite, né, novas formas de colaboração e contribuição inclusiva. Em países de baixa renda, essa ciência bem aplicada, bem fundamentada, ela gera acesso a serviços, né, por exemplo, serviços bancários, recursos de aprendizagem a essas plataformas. Então, assim, se a gente consegue trazer isso para a sociedade, né, a ciência, ela gera muitos resultados no âmbito do desenvolvimento, seja ele desenvolvimento econômico, seja ele desenvolvimento social, seja ele no desenvolvimento político. Então, de uma forma geral, né, o que eu penso, aí é uma opinião talvez um pouco pessoal, mas eu acho que a gente precisa pensar numa ciência que chegue, né, que seja aberta não só em termos de dados, não só em termos de compartilhamento de informação, mas que chegue para a sociedade de um jeito que a sociedade compreenda também o papel da universidade. Porque, assim, às vezes a gente olha, e eu concordo com o professor Albert quando ele diz, nossa, nós escrevemos uma tese e não lê, né, a minha tese, e de repente um livro lá, né, que a pessoa vai escrever, e de fato, né, isso. Mas talvez, né, nós, como cientistas, precisaríamos ter um olhar, né, de trazer isso, não de uma forma, né, a gente sabe que também algumas coisas simplificam demais e acaba perdendo a sua essência, isso de fato. Mas talvez criar na sociedade um interesse melhor pela ciência, trazer isso de forma que a sociedade entenda o papel da ciência, né, e de fato consiga ver algum resultado. Porque às vezes, né, eu gosto muito, né, de alguns autores, né, que se tornaram best-seller. Hoje eu sou, por exemplo, pesquisadora da economia comportamental. E eu acho interessante porque alguns autores, né, o Thaler, por exemplo, o Goleman, por exemplo, que são autores cientistas, né, científicos, que escreveram grandes artigos, mas que conseguiram também trazer isso de uma forma um pouco... Claro que tem a parte comercial, né, gente? Tem críticas quanto a isso também. Mas talvez chegar para as pessoas de uma forma que crie na sociedade um interesse melhor pela ciência. Então, né, a minha fala, eu precisei cortar aqui um pouquinho a minha ideia, mas para mim, né, para mim a gente precisa, como professores, como pesquisadores, torcer por esses financiamentos, né, mas que eles não parem, né, como a gente colocou ali, publicou uma tese, publicou um artigo e, de repente, acabou, né? E a gente não consegue propagar, né, esse resultado. Então, eu faço essa crítica, é até uma questão que eu tenho muito comigo, muito pessoal, né, de como eu fazer o meu conhecimento, né, chegar, de fato, a promover um resultado eficiente, efetivo, e não apenas, né, a se parar, né, num artigo, né, científico. Claro que eu estou falando da ciência social aplicada, eu, né, reconheço que existe as outras ciências que são tão importantes, até porque a aplicada existe porque a gente tem uma base, né, e nem tudo a gente sabe que é possível chegar, mas talvez, eu me questiono muito uma lição, talvez, de humildade da gente quanto cientista, é fazer com que isso realmente chegue, né, como resultado efetivo, ou como resultado de conhecimento, para que a sociedade também consiga ver de fato, né, a importância que a ciência tem, né, que quando
eu tomo um copo d'água, tem ciência. Quando eu compro alguma coisa, tem ciência. E aí, só para finalizar, existe uma área da economia, né, que a gente estuda muito ali, que é a parte um modelo que a gente chama de Homer, né, que é o modelo de crescimento econômico. E aí ele vai dizer, vai falar assim, olha, alguns setores, né, ele tem um custo fixo muito alto, né, de entrada, e só vai haver pesquisa se houver realmente a certeza de que as pessoas que os empreendedores vão lucrar, né, com esse tipo de investimento. Então, assim, há um olhar econômico, né, e a gente sabe que muita coisa ainda não chegou a um preço, né, justo para a sociedade. Por quê? Porque houve uma grande aporte, né, uma aposta muito alta de recurso para que essa pesquisa fosse, né, elaborada, e, de repente, trazer isso para a sociedade iria fazer com que esse lucro caísse, né? Por exemplo, quando a gente vê um remédio, né, de 3 milhões de reais, o que explica um remédio de 3 milhões de reais, né? Coisas desse tipo que precisam, de repente, ser... E aí entra o papel, né, do setor público, né, do governo, para que financie pesquisa que realmente, né, faça sentido e traga, né, um custo justo para a sociedade, né? Então, esse seria o meu entendimento ainda, né? Como eu disse, tentei falar de uma forma bem ampla, né? E eu acredito, né, que a gente tem que continuar nesse esforço, tem que continuar nesse caminho para que, de fato, a ciência continue a ser ciência, não de forma simplista, né, mas de uma forma clara e objetiva para a sociedade como um todo, tá? Essa seria a minha fala, e eu fico aberto a vocês. Muito obrigado, professora Kézia, pela manifestação oral. A senhora me fez lembrar também do meu tempo de academia, que eu sou de 99 também. Nós somos da época da Barça, né? Da enciclopédia Barça. E é um passado recente ainda por cima, né? E essa questão da vacina me chamou a atenção, porque realmente, se nós formos ver assim, quem é o homem mais inteligente, o homem do século XV ou do século XXI, né? Eu acho assim, os dois têm a mesma inteligência, né? O que faz o homem do século XXI ter uma produção científica diferente do homem do século XV é justamente a escrita, né? Que é o que a senhora falou, é o registro, porque quando você começa a partir de, né? Eu acho isso muito importante. Mas é assim, a gente que trabalha com ciência, a gente é meio assim, vai pregando no deserto, né? Mas quero parabenizá-lo e deixo aí a comunidade acadêmica, se tiver alguma pergunta, a professora também está com o horário dela já comprometido. Alguém tem? Se tiver alguma pergunta também, a professora tiver que sair, o professor Luciano responde. Mas eu até queria fazer um diálogo, né? A Kézia traz uma discussão que eu acho que é importante, né? Apesar de a gente olhar esses elementos negativos, eu acho que a ciência produziu muita coisa positiva no âmbito da sociedade, né? E talvez até porque ela tem esse papel, né? Ou teve esse papel importante aí, né? E aí eu acho que talvez uma discussão que a Kézia faz aí, que eu acho que é importante, nós, enquanto cientistas, né? Quer dizer, talvez nós não temos uma implicação no que a gente faz. Claro que eu acho que na minha área de gestão, na área da Elisa, talvez a gente tenha uma implicação maior aí quando a gente gerencia pessoas, né? Mas quando a gente vai, talvez, para a área da economia, a gente tem uma série de elementos que são importantes aí, que tem uma contribuição efetiva para a sociedade, um retorno efetivo para a sociedade, né? No sentido de um processo do que pode ser reduzido de custo de uma produção, por exemplo, né? Quer dizer, isso acaba tendo um impacto talvez positivo aí para a sociedade em geral. Então, eu acho que é importante, né, essa coisa do que a Kézia está falando da ciência aberta, e é uma pergunta que eu queria fazer, Kézia, talvez, o que eu estou pensando é de juntar, talvez, o que eu falei com o que você falou, no sentido de que a sua fala traz uma condição, talvez o que o Bruno Latour vai chamar de tecnociência, mas que efetivamente ela gera resultados que são resultados que contribuem com a sociedade em geral, né? E talvez na área de ciências sociais aplicadas, isso tem uma efetividade grande
talvez em relação a outras áreas, né? Mas você pode pegar o caso da medicina, talvez, né? A questão da constituição, sei lá, de um medicamento, né? Na questão farmacológica, por exemplo, né? Do surgimento de um medicamento, ou do barateamento de um medicamento, ou da descoberta de uma fórmula química capaz de baratear aquele medicamento, e aquilo gerar uma questão da saúde pública, eu acho que é um papel importante, sim, sabe? De uma tecnociência que gera uma aplicação. O que talvez aí a pergunta que eu queria te fazer, né? Você fala da questão do Estado, do investimento do Estado. Como é que a gente poderia, Kézia, talvez tirar essa dependência da ciência dos sistemas industriais, né? Para que ela tenha esse processo, vou usar uma palavra, mas não sei muito se é essa a ideia geral, mas esse processo da democratização dos resultados provenientes da ciência, né? Eu acho que ele acaba ficando, né, muito ainda para um grupo restrito em si, do que acaba tendo uma difusão muito grande, né? Você falou do valor do medicamento, por exemplo, às vezes alguma descoberta fica muito restrito a um grupo social economicamente, né, constituído, do que necessariamente a sociedade em geral, né, em si. A gente tem essa coisa da farmácia popular, dos medicamentos genéricos e tal, mas eu acho que ainda há uma apreensão ainda, né, disso para uma classe social específica, né? Eu queria ver como é que você pensa esse processo de democratização aí do acesso, né, ao resultado da ciência, nas tecnologias, das inovações. Então, professor, dá uma impressão que o interesse privado sobressai face ao público, né? Isso, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Assim, a gente vive numa economia de mercado, né? E a economia de mercado, ela tem, né, como pressuposto a busca pelo lucro, né, e tal. No caso da ciência da saúde, né, tem muito essa questão da concentração, né, tem muito essa questão da concentração do mercado, grandes indústrias farmacêuticas, enfim. A regulação, né, regular o mercado, né, talvez seja uma forma, assim, apesar de que eu não trabalho economia da saúde, nós temos a professora Cássia, né, do nosso departamento, que trabalha muito com isso, né, então eu não sei dizer ali como que esse mercado é regulado, né, mas uma forma aí seria isso. Só que tem uma construção que eu acho que é um pouco social, né, que é até estranha de dizer, porque o professor citou a farmácia popular, né, e criou-se na sociedade, né, uma coisa assim, uma dúvida, né, sobre o medicamento genérico e o não genérico. Eu vejo lá em casa, meu esposo, se o filho está doente, ele não compra. Se eu estiver doente, ele compra o genérico. Mas se for filho, ele não aceita, né? Brincadeira à parte, mas ele não, porque o tal e tal e tal. Então, assim, há um marketing, né? Porque quando você tira isso, né? Você coloca lá o popular, é genérico, né? É o nome original do medicamento e tal. Mas, quando você pensa em mercado, você tem a força que o marketing tem em cima, né, disso. Então, mesmo que haja, ainda sobressai a economia de mercado, né? E eu, sinceramente, daí pode ser um pouco até de ignorância da minha parte, eu não vejo muita saída para isso, sabe? Parece que essa tendência, né, da liberalização, da liberdade econômica e tal, é algo que, principalmente nessa indústria, sabe? Eu vejo isso muito na indústria farmacêutica. Né? Outras também, mas a gente percebe muito isso, né? Aquilo que o professor colocou lá, né? Da Bayer, né? Tem até um slogan, se é Bayer é bom, né? Então, onde você vai, pode ser remédio que é bom, pode ser veneno que é bom, enfim, tudo é bom, né? Por quê? Porque já criou isso, uma construção social de marketing em cima disso. Então, professor, eu, sinceramente, eu não vejo, assim, muita perspectiva nisso. E se a gente pegar agora, né, os últimos, né, sem qualquer doutrinação e tal, mas a gente percebe, né, que vem sendo diminuído, né, esse papel do Estado na promoção da ciência, principalmente quando a gente trata aqui da social aplicada e tal. Isso tem ficado muito a cargo do mercado, né? E tem, eu acho que tem muitas vantagens, sim, né? Eu vejo que tem muitas vantagens, mas também tem as desvantagens, né? Então, assim, eu não vejo, né, pelo menos com o meu entendimento hoje, como mudar isso, porque a gente está numa estrutura de mercado, né? E essa estrutura, ela visa o lucro, e aí
o papel privado acaba sendo, né, se sobressai a busca ali do lucro. Mas o que o governo pode fazer seria essa questão da regulação para tentar conter um pouco. Essa seria a minha resposta. Meu entendimento, não é nem resposta, professora, é o meu entendimento sobre isso. Eu posso complementar? Bem rapidinho? Eu queria dizer o seguinte, Luciano, você sabe que eu não sei nas outras áreas, né, no direito, na economia, ou mesmo na contábeis, né, que faz parte do nosso centro, mas na administração a gente lida muito com gente, a gente faz muita pesquisa com gente, né, e eu, especificamente, faço pesquisa com um público muito especial, né, com pessoas, vamos dizer assim, um pouco mais vulnerabilizadas, né, nesse nosso cotidiano. E aí, eu penso assim, eu também me questionei muito, sabe? Eu entrei em crise, né, por conta dessas coisas. E eu acho assim, depois de muitos anos, né, que eu sou muito antiga aqui na UEM, mas assim, eu acho que o nosso diálogo, né, não pode ser só entre pares, sabe, entre cientistas, né, eu acho que existe um diálogo aí, e também não só com o mercado, sabe, porque principalmente quando a gente lida com pessoas, né, mas, então, o que eu tenho pensado ultimamente, né, que a gente não pode deixar a gente não pode separar a pesquisa da extensão, sabe? E quando eu falo em extensão, eu não falo nessa coisa extensionista, sabe? Que vem de cima para baixo, né? Eu acho assim, pelo menos eu tento fazer uma pesquisa que foge um pouco desses protocolos mais ortodoxos, né? Mas que seja uma pesquisa, assim, mais participativa, né? E que essa necessidade, né, dessa extensão venha dos próprios participantes, né? Então, só que eu acho que a universidade ainda ela é muito burocratizada, sabe? Você tem que fazer uma pesquisa, um projeto de pesquisa e depois um projeto de extensão, a coisa ela não rola assim junto, né? Mas a realidade, ela está ali, toda embolada, né? E eu acho, assim, nesse sentido que eu acho que a gente também tem que devolver para esse público, né? Porque eles não são só objetos que a gente vai lá e estuda, né? Eu acho que a gente deve muito mais a eles, né? Então, assim, é algo que eu tenho refletido muito ultimamente sobre isso, né? Assim, também eu acho que é um caminho que a gente pode tomar, né? Tá? É só isso, eu não quero atrasar a Kézia, né? Eu só queria fazer esse comentário. Certo. Ok, mais alguma questão? Bom, eu acho bem difícil, bem complicado, só para encerrar, professor, porque nós vivemos assim com governos liberais, né, onde o interesse do mercado é muito grande, principalmente, né, no governo de ultradireita, meu Deus do céu, quando se fala de situações como essa. Mas eu concordo também com a professora Elisa dessa necessidade do diálogo com a comunidade externa, mostrar os resultados com a comunidade externa, porque a universidade externa olha a universidade pública hoje não com bons olhos, né? Porque a universidade pública hoje ela tem uma identidade, né? Ela é branca, ela é elitizada. Infelizmente, ela não é para todo o público, e nesse público, o mais vulnerável, vamos dizer assim. Ela ainda tem uma identidade branca, né? Mas estamos aí na luta. Professora Kézia, muito obrigado pela sua participação. Professor Eu que Luciano. agradeço, gente. Obrigada, professor Luciano. Prazer te conhecer. Eu que agradeço aí, Kézia. Prazer também conhecê-la, viu? Muito bom. Gostei bastante. Professora Kézia, se quiser se despedir, pode ir, que eu sei que a senhora tem compromisso. Tá bom, gente, peço desculpas, tá bom? Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite, tá bom? Tchau. Tchau, Kézia. Boa noite. Boa noite. Então, a palavra aí para as professoras que integram esse comitê comigo, a professora Elisa e a professora Ana Cristina, se quiser fazer algum comentário de encerramento, fiquem à vontade. Bom, eu só quero agradecer, né, a participação dos dois professores. Eu vou ter que correr também, porque eu vou dar aula agora,
Mas eu quero só parabenizar e dizer que eu aprendi bastante, né, com a palestra de vocês dois, tanto da professora Kézia, que é minha colega aqui de departamento, quanto do professor Luciano, as diferentes abordagens, as diferentes formas de pensar a ciência, né? Então, isso é muito bom, e a gente vê essa pluralidade de ideias, de preocupações dentro dessa área que é enorme, né? Muitas ideias diferentes. Só isso. Bom, eu também só posso agradecer, né, a presença da professora Kézia e do professor Luciano pelas brilhantes apresentações, e eu acho que todos nós aqui, alunos e professores que estamos participando, conseguimos aprender muito, né? Então, obrigada. Obrigado, professor Luciano. Agradecer o convite, viu, Almir, Ana Cristina, Elisa, obrigado mesmo a possibilidade de falar aí para um público de alunos aí da graduação e de professores aí, né, a participação da professora Kézia. Eu gostei bastante, só tenho a agradecer mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite. E eu, por fim, expresso meus agradecimentos também à professora Kézia, ao professor Luciano, minhas colegas Elisa e Ana, e a todos os discentes que estão aqui presentes assistindo esse evento. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau, Almir, tchau, Ana Cristina, tchau, Elisa, boa noite, viu? Tchau, pessoal, boa noite. Tchau.